Então, vamos retornar aqui, deixa eu compartilhar de novo aqui o slide, do slide atual. Muito bem, então a gente estava falando aí, né, do que é a entomologia, que é o estudo dos insetos e que tem aplicações variadas. Primeiro eu falei aí da taxonomia, que é a identificação, e sem ela a gente não faz nada. Passando aqui, deixa eu pegar de novo aí o apontador. Passando aqui, a gente tem a relação dos insetos com os outros seres vivos, tanto animais quanto vegetais, e inclusive na cadeia alimentar, que não tem relação conosco, com a forense. A gente tem os insetos aí como pragas urbanas, isso tem relação com a entomologia forense, né? A gente tem, botei a barata aí, que é um exemplo bem clássico de entomologia forense urbana, mas a gente tem insetos variados que vão estar aí como pragas urbanas. A gente tem aqui ao lado as pragas agrícolas relacionadas à entomologia forense de produto estocado, né? Quando a gente tem inseto infestando produtos comerciais, normalmente essas infestações ocorrem lá na plantação, né? Depois aí a empresa não consegue tirar. A gente tem aqui representando as miíases. Miíases são infestações de inseto no vivo. E a gente tem algumas aplicações também, já falar mais à frente. Aqui, a relação dos insetos com os outros insetos, que não tem a ver diretamente com a forense, né? A não ser em relação ao comportamento desse inseto, e o inseto com a vegetação, trabalhando aqui como polinizador. Muito bem. Então, vamos ver um histórico muito rapidamente. A gente tem aí a primeira aplicação da entomologia forense de 1235. Tem mais alguém no lobby? Juliana, tem uma pessoa no lobby. Em 1235, no Manual de Medicina Legal chinês, e nesse manual conta-se que houve um crime, então eles pediram que os trabalhadores eles ficassem no centro da vila com instrumentos de trabalho, e em volta de um dos instrumentos, como está mostrando na figurinha do livro do Ketz, um grupo de moscas se reuniu. E então o cara pressionou o proprietário da foice, era uma foice, e ele acabou confessando o homicídio. Isso é o que conta no livro de medicina legal, mas o pessoal da área acadêmica é sempre um pouquinho mais rigoroso, e eles não consideram que essa seja a origem, porque a primeira vez que realmente foi usado um inseto com o objetivo de usar o inseto para fazer uma análise pericial foi, se eu não me engano, 1888, se não é um ano antes, um ano depois, por Bergeret, na França. Então, a academia considera que essa seja a origem real. Em 1894, surgiu o trabalho do Megan, na França, um livro chamado A Fauna dos Cadáveres. Ele expôs um cadáver humano, deixou com que esse cadáver fosse visitado pelos insetos que frequentam o ambiente cadavérico, e ele então dividiu esses insetos em grupos que ele chamou de legiões dos trabalhadores da morte, em que cada grupo de inseto tinha preferência para uma determinada fase, um determinado grau de conservação ou de putrefação do corpo. Então, um chegava de início e depois de um tempo esse grupo ia embora e era substituído por outro, e assim sucessivamente, né? E ele sugeriu, se eu tenho um padrão previsível, como várias coisas em perícia, se eu tenho uma amostra padrão e eu tenho uma amostra questionada, mais alguém no lobby, e eu tenho uma amostra questionada, se eu encontro depois um cadáver com um grupo de insetos que eu não sei quanto tempo ele tem, que era um cadáver, eu comparo a amostra que eu coletei dele com a minha amostra padrão e chego à conclusão de quanto tempo ele tinha. Em 1908, Roquete Pinto, que era do Rio de Janeiro, da mesma rádio, Roquete Pinto, foi professor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, instituição a qual eu provenho com muito orgulho. Ele tinha lido o trabalho do Megan e, então, ele, impressionado com o trabalho, que impressionou a comunidade acadêmica à época, ele deparou com um cadáver e ele, então, coletou os insetos associados a esse cadáver e tentou estimar o tempo de morte. Depois ele publicou esse trabalho em 1908 na Tribuna Médica e ele disse o seguinte,
que a metodologia do Megan não servia para nós. A metodologia do Megan não funcionava no Brasil, porque ele tentou estimar o tempo de morte baseado no trabalho do Megan e ele errou, porque ele achou um determinado tempo, coisa, eu acho que, se não me engano, 3 a 4 semanas, e quando a polícia encontrou o corpo, o cara só tinha 3 a 4 dias, que era um cadáver. Então ele errou, e errou com uma margem muito grande, e ele falou que não adiantava. Só que dois caras em momentos diferentes e em estados diferentes do Brasil, um foi Ludervalde, em 1911, trabalhou com coleóptera, com besouro, em São Paulo, coletando besouros associados à carcaça, e o outro foi o Freire, na Bahia, que publicou, na verdade, está 1914, mas ele publicou entre 1914 e 1923. O que esses caras viram foi que, na realidade, o que eles coletavam aqui era bem diferente do que foi coletado na Europa. Algumas espécies conseguiam, mas tinha espécies que eles coletavam aqui que não eram citadas no trabalho do Megan, e espécies que eram citadas no trabalho do Megan que eles não conseguiam encontrar aqui. Então, eles disseram que a nossa realidade era bem diferente da realidade do Megan. Se a gente pensar um pouquinho, né, que o Roquete Pinto não pensou, é que, por exemplo, o cadáver do Megan demorou 3 anos para decompor. 3 anos, 3 longos anos para decompor completamente. Um cadáver para nós aqui, em 3 meses. Janira, o seu áudio travou. Não dá para escutar. Professora, o áudio... Há quanto tempo que eu tô sem som? Muito tempo. Não, assim, a metade do slide a gente não conseguiu ouvir. Você parou quando estava comparando o tempo dos cadáveres. Estava falando do Oscar Freire. Eu não mexi em nada, alguém mexeu. Tá bom, vamos voltar para lá. Estava falando do Oscar Freire, do trabalho dele. Vamos voltar para o Freire, então. Perdão. Vou sair daqui. Vai dar problema. Alguém tem que ficar no lobby aí, porque toda hora vai entrar alguém. É só botar o teu mudo e isso aí admitindo as pessoas. Bom, vamos lá, deixa eu voltar lá. Então, a gente estava no Freire. Então, o Freire viu um monte de diferenças, né, comparado ao que ele via aqui, né, ele trabalhou no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, em Salvador, e aí ele começou a expor órgãos pelo ml, coletar em carcaças, para identificar, e ele achou um monte de diferença, ele verificou algumas coisas aqui que não batiam com a metodologia do Megan. Então, ele publicou alguns trabalhos e, entre eles, ele disse que, na verdade, a entomologia forense no Brasil está no estado embrionário. A gente não conhecia nada da entomologia forense e não seria muito difícil aplicá-la aqui. E aí ele deu um balde de água fria, obviamente, na comunidade, até que, em 1987, somente, surgiu um trabalho na Unicamp, que, na verdade, foi um trabalho de mestrado, que não tinha nenhum cunho forense. Na verdade, o que eles queriam era um trabalho ecológico, saber que espécies faziam postura na carcaça, só que isso coincidiu com um momento em que a entomologia forense estava tendo vulto no mundo inteiro. Foi na década de 80 que a entomologia forense explodiu no mundo inteiro. Estados Unidos, Europa, estavam já tendo aceito trabalhos de entomologia forense em tribunal de júri. E aí reacendeu o interesse aqui. Não, já resolvi. Então, reacendeu o interesse, e aí aqui no Rio de Janeiro foi começado em 96, não foi por mim também, foi pelo Ricardo Salviano. Coincidentemente, hoje o Ricardo Salviano dá aula aqui na Bioforense de anatomia, porque ele não trabalha mais com entomologia forense, ele trabalha com anatomia humana hoje. Ele largou a entomologia forense. Mas o Ricardo fez um mestrado com entomologia forense, não chegou a publicar. O que tem do trabalho dele de mestrado está no meu livro, porque ele não publicou os dados dele, infelizmente. Ele teve dados muito bons. E o Ricardo, então, foi o primeiro no Rio, e foi só em 2000
que eu publiquei o meu primeiro trabalho, que foi com a professora Sônia Lopes, do Museu Nacional, que foi minha primeira orientadora, de um caso em que houve um... Eu trabalhava no local de crime na época, eu fui a um local de suicídio por carbamato, por chumbinho, e apesar da moça ter 4 dias que era um cadáver, ela não tinha nem ovos, não tinha nada. E as moscas adultas que lá estavam mortas, caídas pelo chão. Então, eu acabei constatando o que eu já sabia que tinha acontecido, né? A dose de carbamato tinha sido tão grande que ela não... As moscas não conseguiam. Quando elas chegavam perto do cadáver, elas se infestavam pelo carbamato e acabavam morrendo antes de realizar a postura. E a ideia aí foi alertar que nem sempre a entomologia vai ajudar, né? Ela pode ter algum problema em que ela não... algum impedimento para que tudo se dê e dessa maneira não vai ser de ajuda real. Então, a gente tem esses 3 tipos, né? Em produtos estocados, quando eu tenho um inseto infestando o produto, que vai desde alimento até algum outro produto comercial de higiene, por exemplo, né? Nós já fizemos lá a perícia de chocolate que a gente faz diariamente, fazia, né? Que eu não estou mais no setor, de chocolate que se fazia diariamente, até fralda descartável, absorvente higiênico, então tem de tudo. A gente tem a infestação por pragas urbanas, a entomologia forense urbana, que tem a ver com as pragas urbanas. Na maior parte dos casos, tem relação maior com como se diz, com a área civil, com uma ação civil, uma ação para danos materiais, do que com a área criminal. E a gente tem a entomologia forense médico-legal, que é o que eu trabalho hoje, né? Hoje meu laboratório fica dentro do ML e chama-se Laboratório de Entomologia Forense Médico-Legal, porque é só direcionado para crimes contra a pessoa. Então, produtos estocados, como eu falei para vocês, a gente tem desde o chocolate que a gente faz diariamente, né? Com a mariposinha do cereal, na maioria das vezes, né? Plodia interpunctella é a espécie mais comum, é um bichinho que gosta de cacau e gosta de avelã, essa trufa aqui é cacau com recheio de avelã, então, ó, prato feito. Então, ela infesta o produto ainda lá na lavoura, e a fábrica, então, não consegue tirar todos os ovos, e aí, depois de já embalado o confeito, sai a lagartinha que vai comer e dá essa seda aqui, ó, ela com a glândula labial, ela provoca essa sedinha aqui, que ela vai prendendo aqui o cocôzinho, tudo são fezes, e ela, então, fica aí se alimentando do produto. A gente já fez absorvente higiênico com inseto, a gente já fez fralda descartável, aqui só percevejo, dois gêneros diferentes, né, em 2 espécies, mas aqui é barata em fralda descartável, besouro, aqui parece uma barata, né, para você olhar assim, mas é um besourinho aqui, é um besourinho grande, né, ver que a embalagem fechada. Quem compra isso é porque está querendo ganhar dinheiro nas costas de alguém, né? Porque a embalagem color, você está vendo nitidamente aqui o besouro enorme. Hoje, quem faz esse tipo de exame é o Instituto de Criminalística. Essa parte do laboratório se manteve lá, e a parte médico-legal é que foi para o ML. Aqui um caso que eu trabalhei, que o que podia ser, a princípio, um caso de entomologia forense urbana, acabou sendo um caso criminal. Nessas chuvas do Rio de Janeiro, uma árvore caiu nessa Kombi na lagoa, só que levou o condutor a óbito. E os meninos que fizeram a perícia de local, os meninos da engenharia, tinham acabado de entrar, tinham sido meus alunos na Cadepol, e eles encontraram os bichinhos na raiz que levaram lá para o laboratório. E aí eles achavam que era cupim, mas quando eu fui ver, eram esses bichinhos aqui, né, que é isópoda. Esse bichinho Oi. Ficou mudo de novo? É isso que ela falou? Ficou mudo não, Janeira. Estamos te ouvindo, pode continuar. Eu não entendi o que a pessoa falou, não. Então, vou continuar, porque o nosso tempo é curto. Então, era um bichinho que, na verdade, é parente de camarão, eu não sabia nem identificar, que é isópoda. Aí descobri quem era especialista, a doutora Paula, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela identificou para mim. Só que quando ela mandou a identificação, ela mandou que essa espécie era uma espécie que se alimentava de matéria vegetal em decomposição. Ou seja, o que fez a árvore cair não foi a chuva. O que fez a árvore cair é que a árvore já estava podre, e Parques e Jardins não cuidou da saúde do vegetal como deveria, e acabou, então,
fazendo com que a árvore caísse sobre o carro do rapaz e levasse ele a óbito. O que a gente mais vai falar e o que é mais cobrado em prova é da entomologia forense médico-legal, é aquela que tem a ver com os crimes contra a pessoa. Vamos ver aí logo uma questãozinha aí de prova. A entomologia forense é a ciência que aplica o estudo dos insetos a procedimentos legais. As pesquisas nessa área são feitas desde 1850 e vem obtendo progresso nas últimas décadas. Desta forma, a ciência foi classificada em 3 categorias distintas de acordo com seu uso. Ações cíveis envolvendo a presença de inseto em imóveis danificando-os. Essa modalidade é muito utilizada em ações envolvendo compra e venda de imóveis, por causa do cupim. 2, contaminação em grande extensão de produtos comerciais estocados, como o caruncho que infesta o feijão, que é um besourinho. 3, categoria que envolve a área criminal, principalmente em relação à morte violenta. Então, 1, 2 e o 3 é o que, respectivamente? 1, ação civil em danos imóveis. É imobiliária? Não, né? Nem falei em nada de imobiliária aqui. Então, a gente já mata a primeira e a segunda. A A e a B. A terceira, a C, sanitária, também não falei nada de sanitária, então já descarta. Então, a gente tem aí a D e a E. Qual é? A D ou a E? Letra E, correto? Urbana, produto estocado e médico legal. A maior parte do raciocínio, das inferências que a gente faz em relação à entomologia forense médico-legal, baseia-se no fato de que os insetos que frequentam o ambiente cadavérico têm um que a gente chama de desenvolvimento completo, ou holometabólico. Tá para o lado de cá, eu estou rodando no sentido horário, mas está no sentido anti-horário. Então, a mosca adulta coloca ovos, ou ela pode colocar larva diretamente, vai depender daí da família. Então, ela coloca ovos ou larvas, esse ovo eclode, sai uma larva, que nos muscoides, né, nas moscas mais comuns de cadáver, tem 3 istras. Istra é o período entre uma muda e outra. Então, aí sai uma larva 1, essa larva 1 sofre uma muda, vira uma larva 2, sofre uma muda, vira uma larva 3. Essa larva 3 come, até que ela fica satisfeita, abandona a fonte alimentar, entupa, entra num pupário, né? Vira um pupário, que é como um casulinho da borboleta que todo mundo conhece. Aqui ela sofre a metamorfose e se transforma novamente aí num inseto adulto. Isso chama-se desenvolvimento holometabólico, ou metamorfose completa. E a gente usa isso tanto na frequência desse inseto no cadáver, né, quanto nas miíases. Aqui a gente tem uma miíase oral, é muito comum, né, na cavidade bucal. Então, a gente tem uma miíase aqui, tudo isso aqui é larva, são todas larvas aqui. E aqui, esse que a gente vê branco aqui, são ovos. As moscas, elas têm... Tem alguém com áudio aberto. As moscas têm, por hábito, realizar postura, colocar ovos e larvas, ou em orifício natural do corpo, isso inclui boca, porque tem muita mosca aqui, ó, ouvido, olhos, canal vaginal, anal, ou regiões abrigadas, axila, virilha, ou bordo de ferimento. Essas manchas brancas que a gente está vendo aqui são massas de ovo, porque essa pessoa tinha ferimento na cabeça. Então, as moscas fizeram postura no bordo do ferimento. Mais uma questãozinha aí. Muitas espécies de insetos utilizam cadáveres de mamíferos para depositar seus ovos. Desses ovos eclodem larvas que passam por vários estágios de desenvolvimento até que um novo adulto seja formado. Conhecer o tempo gasto pelo inseto em cada uma dessas etapas é muito importante para estimar a data. Isso é de questão de prova para a Polícia Civil. A data da morte do cadáver não foi eu que botei, não. Foi a questão mesmo, tá? Ficou horrível isso. Cadáver não morre. A estimar a data da morte do cadáver em questão. A variável capaz de alterar o tempo de transformação de um ovo em um inseto adulto em mais de 200% é... Deixa eu primeiro já falar, porque eu não falei disso lá. Deveria ter falado. O ciclo de vida da mosca, ou melhor, do inseto no geral, vai depender das condições, especialmente das condições de temperatura que esse inseto esteja exposto.
porque o inseto é ectotérmico. Ele depende do calor externo para acelerar o metabolismo dele e para desenvolver. Então, é muito comum que as pessoas perguntem assim, Janira, quanto tempo vive uma mosca? É verdade que a mosca vive 24 horas, que não é verdade? Depende, porque uma mosca da mesma espécie, ela pode demorar 6 dias de ovo adulto, ela pode demorar 90 dias, depende da quantidade de calor que ela esteja recebendo. Então, a variável mais importante aí, capaz de acelerar ou retardar o processo de desenvolvimento, nesse caso aí, é a temperatura do ambiente, letra B de bola. Também dada, né? pH do tecido, temperatura do ambiente, idade do indivíduo, a cor da pele do cadáver, nada a ver, e velocidade do vento, né? Outra questãozinha. A entomologia forense aplica conhecimentos sobre a biologia dos insetos e outros artrópodes a processos criminais. Com a ajuda desses conhecimentos, é possível, por exemplo, determinar o local e o tempo de ocorrência de incidentes, de acordo com a fauna encontrada. Acerca desse assunto, julgue. Ele quer saber o que é certo e o que é errado, tá? A entomologia forense urbana é o estudo específico sobre a infestação de pragas por artrópodes aplicado a litígios que envolvam litígios entre contratantes e contratados para limpeza geral, como em shopping centers. Bobagem, bobagem, bobagem. Só blá, blá, blá. Obviamente está errada essa questão, né? Não tem nada a ver. Entomologia forense urbana é aquela que trata das pragas urbanas, que normalmente estão ligadas a dano material. E a B, o desenvolvimento pós-embrionário dos dípteros, que são as moscas, é processado por metamorfose incompleta. Metamorfose incompleta é aquela em que o inseto imaturo, ele é parecido, quase igual ao adulto, com alguma diferença morfológica e, obviamente, ele não está pronto reprodutivamente falando. Normalmente, o que lhe falta é asa. Uma barata sem asa, por exemplo, é uma ninfa. É uma jovenzinha, ela não está ainda pronta reprodutivamente falando. Quem tem metamorfose completa tem aquelas 4 fases que nós vimos, ovo, larva, pupa e adulto. Portanto, errada e errada. Todas as duas estão erradas. Mais uma, essa é da última prova, a Cristiane Cerejo gostou tanto do meu livro que ela me citou na prova. Pericoma marginalis é um díptero nematócero da família Psicóide, cujo indivíduo imaturo apresenta hábito aquático. Oliveira Costa, 2005, relatou sua presença em cadáveres humanos em área alagadiça, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Considerando a biologia da espécie, assinale o item que descreve seus estágios de desenvolvimento, respectivamente. Então, A, larva, pupa e adulto. B, ovo, pupa, larva e adulto. Ele quer na ordem, tá? Do mais jovem para o mais velho. Ovo, larva e adulto. E ovo, larva, pupa e adulto. Portanto, a letra E é a letra correta, né? Primeiro o ovo, depois a larva, depois a pupa e depois o adulto. Vamos falar aí das aplicações da entomologia forense médico-legal. Falando primeiro aí... Eita, tô fazendo besteira. Em maus tratos. Toda vez que uma pessoa, seja uma criança, como eu coloquei aí, seja um idoso, seja um deficiente físico ou mental, toda vez que alguém depende dos cuidados de terceiro para seu cuidado pessoal, e ela é privada desses cuidados, ela vai estar sofrendo negligência ou maus tratos. E aí a gente consegue dar alguma resposta para a autoridade policial, porque a gente pode dar à autoridade policial o nexo temporal, ou seja, dizer há quanto tempo aquela pessoa está privada de cuidados. Por exemplo, eu encontro associada a essa pessoa larvas de moscas que são coprófagas, ou seja, se alimentam de fezes. Então, eu vou coletar o imaturo mais velho e vou calcular a idade desse imaturo. A idade desse imaturo é o tempo mínimo que aquela pessoa estava privada de cuidados de higiene. Por quê? Costumo dizer que a mosca-mãe é uma boa mãe. Se o filhote dela come fezes e se ela botou o ovo ali, é porque ali tinha fezes. Pode ser, digamos que eu acho que aquela larva tem 6 dias. Pode ser que aquela pessoa estivesse suja há 7, há 8, há 9, há 10 dias. Mas menos que 6 dias não tem
De forma nenhuma. Então, a gente dá o tempo mínimo da negligência. Tráfico de cannabis está na literatura, então a gente vai falar, a gente não usa isso na prática, mas está na literatura. É o seguinte, quando a maconha, deixa eu voltar um aqui, quando a maconha está plantada lá em natura, um vegetal como outro qualquer, então tem lá um monte de insetos sobrevoando, pousando. Quando o cara corta aí o vegetal para fazer a erva seca, picada e prensada, pode ser que um insetinho desse venha junto. Então, digamos que tenha vindo uma mosquinha que ocorre em determinada cidade da Bolívia. E essa erva tenha sido apreendida aqui no nosso litoral. Significa, então, que esse vegetal foi plantado lá na Bolívia e veio a ser comercializado aqui no nosso litoral, ok? Para morte violenta, é o que a gente mais usa, tá? A entomologia forense médico legal. A gente tem alguns questionamentos a responder em relação à morte violenta. Primeiro deles, como a morte ocorreu. A morte Primeiro de tudo, antes de eu falar disso, a entomologia, ela vai auxiliar a perícia, né, as conclusões periciais, quando eu tenho um cadáver putrefeito. Porque quando o cadáver está fresco, a perícia como um todo, seja ela a perícia médico-legal, seja a perícia lá do médico legista, seja ela a perícia criminal, tem outros parâmetros e outras respostas para dar. Só que quando o processo de decomposição começa a desenvolver, e os parâmetros que a gente tem normais, que a gente usa normalmente, começam a se tornar menos eficazes. E aí, então, a entomologia vem auxiliar justamente nessa fase. Então, primeiro, o que é a toxicologia? Toxicologia é um setor, né, que a gente tem lá no ML, em que o médico coleta lá material lá do cadáver, coleta sangue, coleta víscera, coleta lá o material que for necessário que ele esteja querendo pesquisar, manda para a toxicologia, né, cujo o chefe do setor é o Diego Risse. Lá na toxicologia, eles fazem a análise e diz qual é a substância química que causou aquela morte. Porque nem toda morte tem violência nítida, né? A gente tem criptoviolência, que a gente chama. Ou seja, quando eu olho um corpo que está com lesão pérfuro-contusa, eu sei que foi produzida por instrumento pérfuro-contundente. O tiro é um exemplo. E o tiro tem determinadas características, orlas e zonas, que qualquer olho bem treinado consegue verificar que aquilo é tiro. Só que, às vezes, o cadáver não tem nenhuma marca. E não tem nenhum sinal patognomônico. Que palavrão é esse? São sinais fisiológicos que o legista consegue perceber que algum tipo de morte teria ocasionado aquilo. E aí, óbvio que o médico não é adivinho. Ele tem que pedir exame subsidiário à toxicologia. Quando o cadáver está fresco, é muito fácil para a toxicologia determinar o que causou aquela morte, né? É relativamente fácil. Só que quando o cadáver está putrefeito, vai se tornando cada vez mais difícil. O que tem sido feito no mundo inteiro hoje? Coleta-se a larva que está comendo este cadáver e faz o exame toxicológico na larva, porque já está provado que a larva bioacumula diversas substâncias químicas. Anfetamina, cocaína, heroína, o carbamato, que é o chumbinho, e várias outras. E essas substâncias químicas podem, dependendo da espécie considerada, dependendo da substância, podem, ora, atrasar o desenvolvimento da decomposição, ora acelerar o desenvolvimento da decomposição. Então, na verdade, quando a gente utilizasse a entomologia forense para estimar tempo de morte, o correto seria que fizesse o toxicológico primeiro na larva, para saber se ela não está sob efeito de nenhuma droga, para saber se o desenvolvimento dela está normal ou não, né? A gente, na prática, não faz isso, mas esse seria o correto. Então, uma maneira de usar a toxicologia é essa, para saber que substância química está lá. Então, mais uma questãozinha aí. Quanto aos efeitos que a cocaína pode causar na fauna cadavérica, podemos citar o quê? Modifica a espécie coletada, altera o tempo de desenvolvimento da larva, altera a coloração da pupa, extermina os exemplares da fauna cadavérica ou atrai os besouros. Né? Acabamos de falar, ela altera o tempo de desenvolvimento da larva. Tipo de lesão. Ó, aqui é o que eu estava falando ainda agora, é uma lesão
pérfuro contusa, uma lesão provocada por tiro bem nítida. Eu tenho orlas nítidas, eu tenho uma zona de esfumaçamento aqui, então eu consigo ver que isso é tiro facilmente. E aqui, que pérfuro incisa, né, provocado por faca. Eu consigo ver isso, claro, mesmo... Aqui é uma foto clássica que eu peguei de tiro. Mas mesmo que esse projétil não tivesse atingido a vítima dessa forma, de maneira perpendicular, se ele tivesse atingido a vítima de forma oblíqua, que saísse rasgando, não ficasse um círculozinho assim, ainda assim, num cadáver fresco, dá para diferenciar por causa das orlas e das zonas o que é isso e o que é isso. Mas, quando o cadáver está decomposto, eu já não consigo ver isso com nitidez. Eu não consigo saber se aquele orifício é de tiro, se é de facada, se é de larva que entrou, se é de larva que saiu. Qual é a opção? É o perito de local achar o projétil, se for um tiro transfixante, obviamente, né? Achar o projétil no local, só que a gente não tem detector de metal, então muitas das vezes a gente não consegue achar. Ou o médico legista, lá durante o exame necroscópico, achar o projétil lá no corpo. Só que se o tiro tiver sido transfixante, ele não vai encontrar. E médico legista não é adivinho. Nesse caso, ele vai dizer o quê? Que ele não tem conclusão. Ele não sabe o que ocasionou aquela morte. Ele não sabe que tipo de lesão é aquela, porque ele não tinha como constatar. O que é feito hoje? Coleta-se essas larvas que estão comendo esse bordo desse orifício e pesquisa na larva chumbo, bário e antimônio, que são elementos químicos que a gente usa para verificar disparo recente, porque a larva também bioacumula essas substâncias químicas. Então, se eu achar essas substâncias, significa que a larva estava comendo um bordo de um ferimento provocado por projétil de arma de fogo, e não um outro ferimento qualquer. Outra coisa aí é que não somente o inseto vai causar, vamos dizer, vai dar a gente facilidade para chegar a alguma conclusão. Às vezes, o inseto, como eu botei aí no slide, outros animais também, ao invés de auxiliarem nossos exames, eles vão provocar artefatos. Artefatos são vestígios que a gente encontra ali e que, na verdade, não têm relação com o fato delituoso que se investiga. Então, vou falar primeiro dos outros animais que eu botei aqui para ilustrar. Eu tenho aqui 3 fotos de artigos científicos e cada uma delas mostrando um ferimento pós-morte, ferimento causado depois da morte por animais. Aqui é ferimento provocado por rato. Então, a gente vê o dentinho aqui, ó, nitidamente. Rato tem predileção para a extremidade, ponta de nariz, dedo, orelha e tal. Aqui, a gente tem ferimento causado por cão. O cão, notem que o resto do corpo está íntegro, ó, porque eu não botei todas as fotos, o nosso tempo era curto. Mas ele come aqui o tecido mole da face. Muito provável, isso é uma teoria minha, tá? Mas eu acho que isso acontece muito quando a pessoa tem uma morte súbita em casa, tem cão, e aí o cão fica lá, não tem o que comer. Eu acho que o cão vai tentando lamber o rosto da pessoa para acordá-la, ela não acorda, a fome vai aumentando, ele dá uma mordidinha aqui, outra ali, e vai comendo. E fica dessa maneira. Só que alguém que não está habituado com isso pode achar que tem a ver com o crime, e não tem absolutamente nada a ver. Né? Houve um caso em São Paulo, uns anos atrás, que a imprensa noticiou como sendo alguma coisa satânica, que tivessem tirado a máscara cadavérica. Isso é cão, nitidamente, ferimento provocado por cão, ferimento pós-morte. Notem que não tem aqui sinal vital, né? Eu não tenho sangramento, por exemplo. E esse aqui é um caso bastante interessante, até para mim, né, que por 34 anos nessa casa, não posso falar porque denuncio idade, mas até para mim, dá para achar que esse ferimento é o que não é. Esse é um caso em que houve uma queda de um avião, esse é o piloto do avião, eles caíram no mar, e aí ele ficou esperando, os tripulantes, né, ficaram esperando socorro. E ele não tinha nenhum ferimento, só que o socorro demorou a vir, ele afogou. Então, ele não tinha ferimento nenhum, né, segundo as testemunhas. E quando ele foi encontrado, ele tinha esses ferimentos, que primeiro acharam que era o ferimento pérfuro inciso. E, na verdade, eram ferimentos provocados por isópoda.
que é parente daquele carinha lá da árvore, isópodas marinhas, né, nesse caso aí. E que eles acharam, inclusive, os bichos dentro do ferimento. E aí publicaram esse artigo científico. Esses aqui todos são produzidos por inseto, né? Muito comum por formiga, que é bastante comum de fazer esse tipo de coisa. Ela vai mordiscar região de livor. Região de livor é onde o sangue se acumula nas regiões de declive, né? Morreu, cessa a circulação, o sangue se acumula nos vasos e, por força da gravidade, ele se espalha no tecido e forma essas manchas arroxeadas. Quando a formiga come, né, mordisca, essa região que já está embebida em sangue, na verdade, ela provoca essas lesões que se assemelham a escoriações, a equimoses, e se o legista não estiver atento, ele vai ser induzido a erro. E o mais grave, como a formiga, com a mandíbula, ela mordisca vaso superficial, ela pode provocar um sangramento que não é um sangramento. A primeira coisa que a gente vê para saber se tem sinal vital, se for produzido em vida ou depois de morto, é se tem sangramento ou não. E tem um sangramento, mas não é um sangramento de hemorragia, é um sangramento porque foi rompido um vaso. E aí o legista só vai chegar a essa conclusão se ele dissecar aquela região, ele vai ver que o vaso está rompido. Essa aqui, ó, os legistas acharam que essa senhora foi encontrada em casa, que ela teria caído, batido com essa região e, portanto, vindo a óbito. Só que, na verdade, foi formiga que provocou tudo isso aqui, essa mesma foto aqui. Notem que, de perto, olhando, a gente vê algumas formiguinhas ainda aqui, e olha que coisa interessante, ela não tem cílio. A formiga, ela gosta de comer a região em torno do olho, e ela come os cílios totalmente, né? Então, os cílios estão todos mordiscados aqui, caracterizando a formiga. O ferimento pós-morte não é o único artefato produzido pelos insetos. Pode ter um outro artefato que a gente chama de espargimento de sangue. A mosca, ela tem um aparelho bucal em que ela não consegue comer nada sólido, então ela tem como se fosse uma língua absorvente, então ela absorve aquela substância, mistura com enzima digestiva, regurgita e volta depois um tempo para absorver. E nessa atividade da mosca, ela faz um monte de respingos de sangue em local de crime que se assemelham muitíssimo a respingos de sangue que são provocados por lesão, né, por sangue proveniente de lesão produzida por projétil de arma de fogo, que são lesões muito pequenas, em que a gente, quando analisa o padrão de mancha de sangue num local, a gente analisa o desenho dessas manchas. Então, se o perito não estiver atento, ele pode confundir as manchas deixadas pelas moscas com manchas de sangue de padrão de lesão normal. Então, tem essa outra questãozinha aí. Como a entomologia forense define espargimento de mosca? Momento de infestação das larvas, manchas de sangue provocada por moscas, fezes de moscas que se alimentam de sangue, qualquer pequena mancha descolorada na cena do crime. Obviamente, é mancha provocada de sangue provocada por mosca. Outra coisa que a gente pode responder ou ajudar a responder é onde a morte se deu. Por quê? Porque cabe ao perito criminal de local dizer se aquele local que ele examina é um local de morte violenta, ou seja, que a morte ocorreu ali, ou se aquele local que ele examina é um local de cadáver encontrado. Ou seja, alguém matou alguém em algum local e desovou, né, como a gente chama popularmente, o corpo em outro lugar. Quem diz isso é o perito criminal do local. Como? Ele vai ver se tinha sinal de luta no local, se a posição do corpo é uma posição do corpo característica como original de alguém que caiu ferido, se tem sangramento, qual é a posição de livores cadavéricos, se tem pisoteamento no local, ou seja, o aspecto no geral local.
E como os insetos auxiliam nisso? A gente tem insetos, por exemplo, que, como eu botei aí no slide, são típicos de área urbana, e tem insetos que são típicos de área rural. Então, por exemplo, se eu encontro um corpo numa área rural, com um inseto, uma larva, né, de inseto de uma espécie que ocorre na cidade e não na zona rural, significa que essa pessoa morreu na cidade, a mosca adulta foi lá e colocou os ovos e as larvas, e quando ela foi levada para a área rural, essa larva acompanhou o corpo. Então, é um local de cadáver encontrado e não um local de morte violenta. Outra questãozinha aí, a entomologia forense não se restringe à datação da morte. Deve ser essas questões, ficou as questões abaixo, sei lá, dentre essas questões também auxilia na investigação de cenas de crime com mortes violentas por avaliação e interpretação das evidências deixadas ou causadas por insetos. Com isso, Janira, ficou mudo. Ficou mudo de novo. Pronto, deixa eu compartilhar de novo agora. Eu acho que quando vão admitir alguém que está no lobby, deve tocar no microfone sem querer, e aí fica mudo aqui. Não, Juliana entrou no lobby lá para mim. Dá um barulhinho quando tem alguém no lobby. Bom, então vamos continuar, que eu já até me perdi. Vou continuar do início, vou começar do início, que eu já me perdi. A entomologia forense não se restringe à datação da morte. Entre essas questões, também auxilia na investigação das cenas de crime com mortes violentas por avaliação e interpretação das evidências deixadas ou causadas por insetos. Com isso, fornece subsídios para a reconstrução dos processos sofridos pelo cadáver nos períodos peri-morte e pós-morte. Por João Luiz, em 100 anos de entomologia forense no Brasil. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de evidências que podem ser extraídas da avaliação da atividade de insetos em um corpo. Eita, já dei a resposta, caramba. Sem querer? Vamos lá. Pela identificação das espécies de insetos, define-se a fase de putrefação de um corpo? Óbvio que não. A gente vai ver mais na frente, quando a gente falar, que quando a gente vê tempo de morte, a gente tem duas metodologias básicas. Ou a gente estima o tempo de morte pelo padrão de sucessão, que é aquela mesma metodologia que o Megan sugeriu, né, que a gente falou lá em 1894, com o livro A Fauna dos Cadáveres, que dependendo do padrão, ele compara com o questionado, e muitos autores ainda hoje correlacionam o inseto com estágios de decomposição. Espécies tais e tais estão no período fresco, antes da putrefação começar, espécies tais e tais estão no período cromático de coloração, outras espécies estão no período gasoso, outras estão no período qualitativo e outras estão na esqueletização. Primeiro de tudo, essa divisão de estágios de decomposição é meramente didática. Se divide isso aí para que a gente consiga falar uma língua só e todo mundo entender do que está falando. Depois, as classificações variam de um lugar para o outro. Cada um usa a classificação que acha mais interessante. A gente, na perícia, na América Latina como um todo, usa essa que eu falei. Fresco, coloração, gasoso, colicoativo e restos. Mas em outros lugares do mundo, há autores que dividem em 4 fases, outra em 5, outra em 6, outra em 7. Se você ler artigo aí de entomologia forense, cada um divide de uma maneira. E esses caras associam o inseto à fase de decomposição. Mas ele associar o inseto à fase de decomposição, o inseto não está definindo a fase de decomposição. O que ele diz é que naquela fase, aquele grupo de insetos ocorre. O que, na verdade, para a gente, na prática pericial, não significa nada. Por quê? Um período, falei para vocês que, não falei ainda, mas vou falar,
mas eu vou falar agora, o desenvolvimento da decomposição, ele depende das condições de temperatura, de umidade, várias outras a que aquele cadáver está sujeito. Então, de repente, um período gasoso, para mim, pode começar no primeiro dia de morte. E um período gasoso para alguém em outro lugar pode começar 20 dias depois. Porque vai depender das condições de temperatura e umidade que aquele corpo esteja exposto. Ok? Então, se um cara diz para mim que a espécie X ocorre no período gasoso, isso quer dizer o quê em termos de tempo de morte? É o primeiro dia ou é o 20º? Então, não define nada, na verdade, né? E muito menos o inseto é que define a fase. Então, por isso essa está errada. B. A observação de que um corpo foi desmembrado sinaliza que outros animais, além de insetos, realizaram atividade no local. Claro que não. Um corpo desmembra naturalmente porque quando os tecidos moles decompõem, vão embora, o osso vai deslocar um do outro, né? Caixa craniana, por exemplo, vai rolar se for um lugar em declive, né? Então, é óbvio que não significa que os animais ocorreram lá. C. O encontro de insetos inexistentes na entomofauna da região onde o corpo foi encontrado é interpretado como a migração de insetos em busca de alimento. Não acabamos de falar, né? Eu posso ter um local de desova, eu posso o cadáver ter estado numa região, ter sido infestado pelos insetos naquela região e ter sido esse corpo levado para outra região. Consequentemente, ele tem insetos que não ocorrem naquela região onde o corpo foi encontrado. D. A presença de insetos em um corpo de decomposição sinaliza que a maioria das partes moles já foi decomposta pelas bactérias. Claro que não. A decomposição começa mesmo com a bactéria, começa com as nossas bactérias intestinais e depois com as bactérias do ambiente, mas morreu imediatamente após a morte, os insetos já chegam ao corpo e já começam a realizar a postura. Então, também está errada. E a E, né, que eu já tinha dado a cola desde que comecei a ler, lesões no corpo auxiliam a definição da causa da morte. Porém, é importante a diferenciação entre lesões pós-morte, gerada pela atividade dos insetos, e das lesões pré-morte, né, o que a gente acabou de falar dos artefatos, que a gente citou aí as formigas como exemplo. Quem é o morto? Outra pergunta que a gente auxilia aí a responder, né? Então, o que acontece? É muito fácil eu chegar à conclusão de quem é o morto quando o cadáver está fresco. A gente tem inúmeros parâmetros em perícia para identificar uma pessoa. O primeiro parâmetro que a gente usa é a impressão digital, né? Tem um papiloscopista de plantão lá no ML, ele coleta a impressão e consulta o IFP, mas a pessoa pode não ser identificada civilmente. Então, eu tenho ainda a odontologia legal, né? O odontologista, se tiver uma ficha, né, de atendimento, um odontograma dessa pessoa em vida, ele pode comparar aquela arcada com aquele odontograma e chegar a identificar aquela pessoa, né? Tem a genética, né, que é o último recurso, porque é o recurso mais caro. Mas, mesmo a genética, ela é muito eficaz quando o cadáver está fresco. Quando o cadáver está em adiantado estágio de decomposição, eu tenho nesse corpo uma infestação enorme de bactérias, de fungos. Consequentemente, quando o pessoal da genética vai tentar fazer o perfil dessa vítima, vem misturado um monte de perfil. Então, eles têm que estar purificando aquele material e repetindo o exame, purificando e repetindo o exame. E eles gastam um tempão. Selma Selenave, que é a diretora do nosso laboratório de genética, já comentou comigo que ela já ficou trabalhando numa peça há 6 meses para conseguir um perfil bom. Então, o que é feito no restante do mundo? Coleta-se a larva que está comendo esse cadáver putrefeito e faz o exame no material genético da vítima que é encontrado dentro do intestino da larva. Aí você vai dizer assim, né? Como diz a garotada, não sei se ainda diz, mas já dizia. Caô, como eu vou conseguir encontrar, fazer um exame genético melhor no material que está dentro da larva do que na própria pessoa? Porque
As nossas larvas, né, essas larvas de muscóide que ocorrem no cadáver, ela tem um intestino dividido em 3 partes. A parte anterior do intestino, ela não sofre ação de enzimas digestivas. Ela meio que armazena, usa aquilo para armazenar alimento. Mesmo porque a larva, depois que ela chega no terceiro instar, ela vira uma larva errante ou larva em dispersão. Ela abandona o corpo e fica sem comer até que toda a metamorfose termine. Consequentemente, ela precisa de uma reserva. Então, o que é feito nesse sentido? Eu pego essa larva lá no meu laboratório, disseco essa larva, tiro essa primeira porção do intestino anterior e aí boto em tampão de extração e mando lá para o IPPGF, para o Laboratório de Genética, para que seja feito o perfil genético. A gente chama essa junção da entomologia com a genética de entomogenética, como está escrito aí no slide. Esse mesmo raciocínio já foi utilizado, aliás, foi o primeiro cara a sugerir a utilização da genética para... ou melhor, a utilização de inseto para conseguir material biológico para a genética, foi um artigo dos caras em que eles se prenderam num apartamento, né, o cara, um pesquisador, a equipe dele, eles soltaram várias fêmeas de culicide, né, que é mosquito comum desses vagabundos, deixaram as fêmeas fazerem repasto sanguíneo neles, né, sugar o sangue deles. Depois eles coletaram essas fêmeas para verificar até quanto tempo depois eles conseguiam achar o material genético deles no sangue existente aí no sistema digestório dessas fêmeas. E eles, na época, é um trabalho antigo, se eu não me engano, de 2001, se eu não me engano. Essa época que a genética não estava o que está hoje, está longe do avanço tecnológico que as técnicas genéticas têm hoje. Nessa época, eles conseguiram achar o material genético deles dentro do corpo das mosquitas até 72 horas, até 3 dias depois. Então, eles sugeriram utilizar essa metodologia para local de cativeiro. Porque em local de cativeiro, num caso de sequestro, quem está no local? Ou é o sequestrado ou é alguém envolvido naquele sequestro. Então, se a polícia estoura um local de cativeiro, e aí a perícia de local coleta aí, mosquitos, pode enviar esse mosquito para o laboratório, né? Então, esse sangue vai ser coletado desse mosquito e enviado aí para o laboratório de genética para que seja comparado com um possível suspeito. Se der match, é porque ele esteve no local de cativeiro, consequentemente, ele está envolvido no sequestro. Então, é esse sangue aí, ó, que eu não tinha passado, é esse sangue. Nossa, toda hora eu perco o apontador. É esse sangue aqui, né, que tá aqui no abdômenzinho dela, a gente pega esse sangue. Mosquito, né, para quem não é aí da área de entomologia, mosquito a gente coleta com aspirador, né, não vale dar tapa no mosquito não, que não vai adiantar. Até em local de crime, se a gente tivesse, que a gente não tem, um cartãozinho que preserva o material genético, que é o FTA, poderia colocar esse sangue que está nesse mosquito direto no FTA no próprio local de crime. Uma outra coisa interessante da entomogenética é que a gente pode recolocar o cadáver na cena do crime. Como isso? Digamos que alguém matou alguém aqui no prédio durante o dia. Prédio cheio, movimento, digamos que a gente não estivesse nem no período de pandemia, tivesse um movimento grande. Então a pessoa não pode sair com esse corpo durante o dia daí, porque alguém vai ver. E aí o que a pessoa faz? Deixa o cadáver lá no apartamento mesmo, esperando que chegue ao período noturno, que aí no período noturno ela vai, ensaca o cadáver, bota o carro mais próximo, né? Consegue andar no elevador sem que ninguém a perceba, e leva esse cadáver embora e dissolve em algum lugar. Só que nesse período de tempo em que a gente estava no prédio e não estava sentindo nada, as moscas que têm o olfato apuradíssimo estão percebendo o cheiro desse cadáver
estão indo nesse cadáver, colocando ovos, colocando larvas. Então, lá à noite, quando a pessoa pegar esse corpo para desovar em algum lugar, parte dessas larvas vão acompanhar o corpo, mas parte dessas larvas cairão naquele local, né, no apartamento da pessoa. Então, se amanhã o delegado desconfia que aquele apartamento foi a região onde ocorreu o crime, ele pode solicitar a perícia de local para lá. O perícia de local pode encontrar a larva lá, mandar para o laboratório, para eu dissecar em laboratório e mandar para a genética para ver se a genética consegue achar o perfil da vítima. Se o laboratório de genética achar o perfil da vítima, significa que aquela pessoa esteve naquele apartamento enquanto cadáver. Por que enquanto cadáver? Porque aquela espécie daquela larva só come cadáver. E se ela tem material genético daquela pessoa no corpo dela, é porque ela comeu aquela pessoa, portanto, comeu aquela pessoa enquanto ela era um cadáver. No mesmo raciocínio pode ser feito para porta-mala de veículo, né? A pessoa usa o porta-mala de veículo para deslocar um cadáver, depois tem desconfiança que aquele carro esteja envolvido nisso, e aí a pessoa lava muito bem o carro, higieniza o carro, mas a larva ela tem um comportamento críptico, então ela vai se esconder atrás de um carpete, atrás de um estepe. Então, o exame pericial no porta-malas desse veículo também pode lograr êxito e encontrar uma larva. O mesmo procedimento é feito. E se tiver match com o material genético da vítima, é porque essa larva comeu aquela pessoa enquanto cadáver. Consequentemente, esse cadáver esteve no porta-malas desse veículo. O mesmíssimo raciocínio é feito sobre quem é o agressor, né? Isso foi feito a primeira vez por um autor também, se eu não me engano, no ano de 2001. Esse autor, ele criou larvas de inseto em laboratório, e ele deu para essas larvas em laboratório, ele deu sêmen, na verdade ele deu uma overdose de sêmen. Ele deu sêmen para alimentar essas larvas, depois ele foi matando uma amostragem de larva a cada dia, para verificar até quanto tempo depois a larva mantinha o perfil biológico do doador do sêmen. E ele conseguiu, na época, até 48 horas, se eu não me engano. E aí, quando o perito Chamon, que é do Espírito Santo, me procurou para fazer o doutorado, eu sugeri ao Chamon que trabalhasse com isso. Então, ele fez o doutorado lá no museu com essa pesquisa. Então, ele criou lá em laboratório as larvas, no laboratório na época do Instituto Criminalística, e ele aí fez diferente um pouquinho desse primeiro autor. Ele deu carne moída em decomposição para essa colônia de larvas que a gente tinha lá comer, e ele jogou aleatoriamente sêmen de um doador anônimo naquela carne moída. E ele ia matando uma amostragem por dia para ver até quanto tempo depois ele conseguia encontrar material biológico do doador. E aí, ele fez o doutorado na primeira etapa, sim, a segunda etapa, esse artigo da primeira etapa já está publicado, o segundo acho que saiu agora. Na segunda etapa, ele injetou sêmen numa porquinha, com uma seringa, deixou ela ser infestada em campo, fez a mesma pesquisa, e a terceira etapa ele fez no CSI Miami. E lá no CSI Miami, por exemplo, que o equipamento de genética era melhor, ele conseguiu lá até encontrar material biológico até 11 dias depois, que é um ganho excelente. Então, de lá para cá, eu venho tentando perseguir essa técnica em casos reais que aparecem para mim lá no IML. Ontem tem lá mais uma questãozinha, esquece a numeração da questão, porque a professora é maluca, então cada questão tem uma numeração diferente, esquece isso. A tecnologia do DNA pode ser usada na entomologia forense? A pergunta. Sim, mas só para identificar o inseto. Eu posso, por exemplo, eu falei para vocês que primeiro de tudo para mim é a identificação do inseto. Porque se eu não sei que espécie eu estou trabalhando, eu não sei mais nada, não consigo responder mais nada. Então, digamos que tenha um estado do país em que aquele perito que esteja trabalhando, porque a perícia é uma ciência multidisciplinar, seja contador. O cara não entende nada de inseto. Mas, na maioria dos estados hoje, tem um laboratório de genética, grande parte. Então, ele pode coletar esse inseto para que seja feito o perfil genético desse inseto, que vai comparar com o GenBank e vai identificar o inseto. Então, pode identificar o inseto. Mas, o DNA hoje é só para identificar o inseto? B,
Não, o DNA é absorvido pelo inseto. C, não, o DNA é destruído pelo sistema digestório do inseto. Ou D, sim, tanto para identificar os insetos quanto para material genético humano. Essa é a correta, letra D. Sem sombra de dúvida, o que a gente mais usa, porque no mundo todo que eu estou falando, a gente, quando eu me refiro a gente, não é a gente aqui no Brasil, nem a gente aqui no Rio. A gente que eu me refiro é no mundo inteiro. Uma pedra no sapato do médico legista, especialmente do médico legista, porque apesar do perito criminal dar pitaco em função desse quesito, é atribuição do legista dizer quanto tempo aquela pessoa é um cadáver. Então, isso é alguém no lobby. Cuidado para não desligar o meu microfone. Isso eu me desconcentro. Ele precisa responder quanto tempo ocorreu aquela morte. E aí ele tem uma série de parâmetros de medicina legal. E esses parâmetros, eles são úteis nas primeiras 24 horas, vamos dizer assim. Quanto mais passa o tempo da morte, menos esses parâmetros são úteis. E mesmo aqueles que têm uma certa utilidade, eles estão sujeitos a vários fatores de influência. Então, eles estão sujeitos a induzir o perito, o analista a erro. E hoje, todas as metodologias que existem no mundo para a estimativa de tempo de morte, a entomologia é a mais eficaz, é considerada a mais eficaz, é considerada dessa forma no mundo inteiro. Em todo o mundo, a entomologia é considerada a metodologia mais eficaz, né? É ela que é utilizada pelo FBI, por exemplo, ela que é usada nos Estados Unidos, na Europa toda, no mundo inteiro, né? Por quê, né? Quais são as dificuldades que a gente tem? Vou falar algumas, a gente tem vários métodos na medicina legal. Já falamos no livor cadavérico, por exemplo, que está sendo mostrado aqui de novo. Ó, eu tenho aqui essas manchas arroxeadas aqui, que é o livor cadavérico, que está na região de declive, né? Na região que está em decúbito, voltada para baixo. Aqui também tem livor. Nessa região não tem, porque na região que está sendo comprimida por alguma coisa, o sangue não se acumula. Nos braços também. Nitidamente, o que acontece? O livor se forma e pela literatura, alguns autores talvez tenham vamos dizer assim, uma controvérsia, autores que dizem que fica fixo em 6 horas, outros em 7 horas, 8 horas, mas bom, em média, 8 horas depois, se eu chego num local, o livor está no decúbito ventral, está na região ventral, eu chego num local que tem esse livor, eu virei o cadáver, consequentemente, o livor, se tem menos de 8 horas, ele tem que sair da região do ventre e passar para a região do dorso. Se ele ficar fixo na região do ventre, significa que essa pessoa tinha mais de 8 horas que era um cadáver, tá? Essa pessoa aqui foi nitidamente mudada de posição, porque os livores dela estão na região ventral. Outra coisa que a gente utiliza é a temperatura, a queda da temperatura corporal. Um minutinho só, gente. Fala para ela ficar ligada. Tá ligada já. Tá. Eu já mudei, achei assim do YouTube. Tá. Então, a queda da temperatura corporal. A gente tem várias fórmulas matemáticas diferentes nos livros de medicina legal, ensinando a calcular, a estimar tempo de morte pela queda da temperatura corporal. Tem uma que diz que 37 menos a temperatura retal mais 3 vai dar o número de horas que o cara estava morto. Primeiro que esse autor partiu do princípio que a pessoa estava febril, né? 37. Segundo que esse mais 3 é um número cabalístico, eu não sei de onde o cara tirou. E o que acontece? Que uma fórmula ter um pouquinho de eficácia, eu teria que saber a temperatura exata da pessoa no momento que ela morreu. E isso eu não tenho como saber, né? Eu costumo brincar, a pessoa vai morrer, espera aí, deixa eu medir a temperatura que depois você morre. Eu não tenho como fazer isso. A nossa temperatura não é a mesma o dia inteiro. Vamos dizer, eu tenho 36,3 e não se fala mais nisso. Nossa temperatura é uma de manhã, no final do dia é outra. Nós, mulheres, quando ovulamos, aumentamos a temperatura corporal. A gente tem vários estados que vão aumentar ou diminuir essa temperatura. Então, já é um parâmetro ruim por isso.
Segundo, a mais usada, o parâmetro mais usado diz que a temperatura corporal diminui 0,5 grau a cada hora, nas primeiras 3 horas, e 1 grau a cada hora nas horas subsequentes, até se igualar com o meio. Significa que, vamos dizer aqui, eu encontrasse um cadáver que estava com 33 graus de temperatura. Partindo do princípio que ele tivesse 36,5 quando morreu, primeira hora 36, segunda hora 35,5, terceira hora 35, depois 1 hora, né? 1 grau. Quarta hora 34, quinta hora 33, esse cara tinha 5 horas que era um cadáver. Lindo. Só que tem um outro porém. Mudança de temperatura é troca de calor. Troca de calor para o corpo que tem mais calor, para o corpo que tem menos calor. Física pura. Então, se eu tenho um cadáver num ambiente frio, ele vai perder calor para o meio rapidamente. Se eu tenho um cadáver num ambiente quente, não tem como ele perder calor. Eu costumo dar um exemplo de um barraquinho de 2x2, de telhado de zinco ou de amianto no verão do Rio de Janeiro. Esse cadáver vai mínimo aquecer, esfriar nunca. Então, não é um bom parâmetro. E outro parâmetro, tem vários, tá? Eu estou citando alguns só para a gente ter uma noção, porque o nosso tempo é curto. Mas vou citar os estágios de decomposição naqueles períodos que a gente comentou aqui. A coloração ou cromático, né, que é o aparecimento da mancha verde abdominal, que vocês estão vendo aqui. O que acontece? Quando a morte se dá, ocorre a anóxia celular, o pH das células baixa muito, a célula se rompe e ocorre a autólise, que é o período fresco, a gente não está vendo nada. O cadáver tem a aparência que ele tinha quando em vida. Depois, as nossas bactérias intestinais, né, que não tem mais ali o que metabolizar, porque elas viviam muito bem conosco, obrigado, em simbiose, quando estávamos vivos, ela começa a metabolizar a hemoglobina, formando um composto chamado sulfometaglobina, que tem a coloração esverdeada, como o verde de bife que a gente deixa fora da geladeira. E isso vai dar uma mancha que inicia na fossa ilíaca direita, quadril lado direito. Por quê? É a região do corpo em que o intestino está mais próximo à parede abdominal e tem um acúmulo de bactéria bom. Então, forma essa mancha aqui e essa mancha vai espalhando pelo corpo. Os autores dizem que essa mancha verde abdominal aparece em 18 horas. Depois vem o período gasoso. O período gasoso é marcado pelos gases. Essas mesmas bactérias começam a produzir gás e esse gás tende a sair. É o odor, né, característico, é a formação de flictenas, que são as bolhas, que é o gás querendo escapar do tecido. É a projeção da língua, como vocês estão vendo aqui, porque o gás empurra a língua para fora, é a língua procedente, que a gente chama. É a projeção do globo ocular, que o gás também empurra o globo ocular para fora. Circulação próxima de Borduel, que você consegue ver o desenho dos vasos sanguíneos pelo sangue coagulado, que é empurrado para a periferia. Uma série de características. Os autores dizem que isso aí vai de 48 horas até aí cerca de 72 horas, uma semana por aí, que a gente vê, então, em torno de uma semana, o período cólico ativo, que é quando o cadáver começa a murchar. Então, o tecido mole começa a liquefazer como se fosse um chorume do lixo, né? Do lixeiro, da conurbe, igual um chorume mesmo, é uma massa, que a gente chama de massa de putrilagem. E aí, os autores dizem que isso dura aí de uma semana até o final do primeiro mês, que vem a esqueletização com o aparecimento dos ossos. Lindo! Se isso aqui ocorresse sempre nesta ordem. Se a questão não for de biologia para vocês, a ordem é essa, que é o que está na literatura. A gente sabe na prática que isso não é real. Eu costumo sempre dar o exemplo de uma aula que eu fui dar no Rio Grande do Sul, que foi colocado um porquinho 15 dias antes da minha aula, para que eu ensinasse os alunos a coletar as larvas nele. Foi em São Francisco, uma cidade serrana, no Rio Grande do Sul. E quando nós chegamos no porquinho que tinha 15 dias, que era um cadáver, ele não tinha mancha verde abdominal, ele não tinha odor, ele não tinha nem mosca adulta voando. A temperatura anal do porquinho era menos 1,7, se eu não me engano, ou menos 1,4. Ele estava fresco, podia fazer uma churrascada. Podia pegar o porquinho e queimar num belo churrasco gaúcho, que daria para comer tranquilamente. Então, isso na prática não funciona. O que vai funcionar, na verdade, é a entomologia. Então, aí mais uma questãozinha.
a questão, se eu não me engano, da última prova, porque como eu comento sobre isso no capítulo de entomologia, a Cristiane acabou botando algumas questões disso na última prova. Então, tá lá. A cronotanatognose determina o intervalo pós-morte através da observação de vários fenômenos ocorrentes no cadáver. Dentre os fenômenos abaixo, todos auxiliam na determinação desse intervalo, exceto, então tá, rigidez cadavérica, dados entomológicos, posição de encontro dos pulpares, crioscopia do sangue, eu não falei, vou falar para vocês agora. Crioscopia de sangue é o ponto de congelamento do sangue, que é no sangue fresco e vai alterando conforme a putrefação progride. Então, para essa metodologia, que é uma metodologia até relativamente demora mais tempo que você conseguir usar, você sabe o valor normal do sangue fresco, aí você tira um pouco, né, coleta um pouco de sangue, congela, vê em qual temperatura congelou, e 24 horas depois você faz a mesma coisa e faz uma regrinha de 3. Se mudou tanto em 24 horas, entre estar fresco e quando eu encontrei, quantos dias, né, quantas horas teria mudado. Então, auxilia, sim, ao intervalo. A única coisa que não tem nada a ver com nada é a posição de encontro dos pulpares, que não tem relação nenhuma com aí o tempo de morte. Nas metodologias de entomologia, para estimar tempo de morte, a gente tem, como eu falei para vocês lá no início, basicamente duas. Uma é o padrão de sucessão, que foi sugerido lá a primeira vez por Megan, como a gente comentou, né? Que é a sequência com que os insetos ocorrem no ambiente cadavérico. Como está mostrando aí, cada grupo gosta de um determinado período, então um grupo gosta do cadáver fresco, chega imediatamente, o cadáver começa a mudar física e quimicamente, esse grupo abandona o corpo, é substituído por um segundo grupo, um terceiro grupo e assim sucessivamente. Se eu sei essa sequência normal, eu sei, quando eu encontro um cadáver, eu vou comparar os insetos que estavam nele, né, a análise combinatória dos insetos que estavam nele, com meu padrão. É óbvio que o padrão, como a gente viu lá no início com a história do Roquete Pinto do Megan, o padrão é regional. Não existe um padrão único. Por exemplo, eu fiz pesquisa aqui de coleta em porco, né, com o estagiário para fazer banco de dados por anos seguidos. Os meninos iam no porquinho todo dia coletar para eu saber que insetos ocorrem no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, assim sucessivamente. Mas o meu padrão de sucessão, que é um padrão de sucessão relativamente bom, não é tão bom assim. Por quê? Eu fazia experimento na Vila Militar, no Rio de Janeiro. O certo era que eu tivesse padrão de sucessão na praia, no campo, na serra, na altitude. O cara que está em Petrópolis tem que ter o dele, o que está em São Paulo tem que ter o dele, o que está no Espírito Santo tem que ter o dele, o que está na Paraíba tem que ter o dele. Cada um tem que ser o seu, porque o padrão é regional, tá? A gente pode estudar padrão de sucessão, como eu falei para vocês, associando ao estágio de decomposição. Espécie X, A, B, C e D ocorre na coloração, espécie D, F, G ocorre no gasoso, assim sucessivamente. Ou a gente pode estudar uma metodologia que eu chamei de análise de associação no meu mestrado. É uma metodologia usada na estatística ecológica. O pessoal usa para analisar padrão de sucessão vegetal. Quando eu tenho desmatamento, aquela vegetação se recompõe e se recompõe numa ordem sequencial, num padrão previsível, e o pessoal lá da botânica utiliza essa metodologia, e eu peguei a metodologia e adaptei para a entomologia forense, já que é tudo padrão de sucessão ecológica. Eu chamo de análise de sucessão, que é o nome da análise estatística. Aí eu posso ou comparar dessa maneira ou pelo padrão de sucessão. Eu falei para vocês, padrão de sucessão por estágio de decomposição não funciona na prática, porque um estágio de decomposição pode demorar mais ou menos, dependendo das condições de temperatura e umidade especialmente. Então, se eu digo espécie tal ocorre no primeiro dia, espécie tal no segundo, espécie tal no terceiro, eu tenho informações melhores em termos periciais. E a outra maneira são os dados bionômicos, ou seja, os dados de desenvolvimento pós-embrionário desse inseto. É o tempo que esse inseto demora para se desenvolver. E aí, a gente usa na prática mais esse, que é o dado bionômico.
Porque, como eu falei, para eu ter um bom padrão de sucessão, eu teria que ter padrão de sucessão em diversos lugares e como se diz, me foge a palavra, ocasiões, não é bem ocasião, não, tipos de acontecimento diferente para eu ter um bom padrão. Como eu não tenho isso, né, eu não tenho um bom padrão, a gente opta por usar a estimativa da idade. Por outra coisa também, a gente costuma usar o padrão de sucessão no que a gente chama de PM máximo, para dar um máximo de tempo que aquela pessoa era um cadáver. E a gente usa por análise combinatória. Quando é que as espécies A, M e Z, até quando essas espécies estão juntas no corpo. É isso que a gente usa, mais ou menos. E normalmente a gente usa isso já num tempo mais avançado, porque eu só consigo usar a estimativa da idade num cadáver fresco. No Rio de Janeiro, mesmo em condição de inverno, né, até em condição de inverno, eu só posso usar no máximo aí umas 3 semanas. Por quê? Eu tenho que ter certeza que eu estou trabalhando com a primeira geração de insetos que ocorreu naquele cadáver. Ou seja, a mosca adulta veio e colocou o ovo virou uma larva, a larva abandonou o corpo, virou uma pupa, virou um adulto. Por quê? Se essa mosca adulta que nasceu aí colocar o ovo de novo em uma segunda geração de larva, a idade daquela larva da segunda geração já não corresponde ao tempo de morte. Então, eu tenho que ter certeza que é a primeira geração. E a primeira geração, para nós no Rio, no máximo aí a 3 semanas, sendo boazinha, tá? Porque, na verdade, 15 dias, eu acho que já está de bom tamanho, talvez 10. E como é que eu sei disso, Janeira? Como é que eu sei que é a primeira geração? Eu tenho que ver se no local tem pupário aberto, por exemplo. Se a pupário aberta, já saiu mosca lá de dentro. Eu tenho que ver se no local tem mosca recém-emergida, que é mosca ainda com a asinha encolhida, que ela acabou de sair do pupário. Aí eu já não posso mais usar a idade. Então eu vou usar a idade quando eu sei que é a primeira geração. E para usar a idade, eu tenho que usar o imaturo mais velho, porque o mais velho vai chegar mais próximo ao momento da morte. E aí a gente tem algumas metodologias. A gente usa muitos diagramas, isomorfeno e isomegaleno. Quando eu falo a gente, é a gente no mundo inteiro. Esse aqui seria uma ótima metodologia, que eu não gosto, vou dizer para vocês por quê. Esse um cara criou o bicho lá no laboratório, tá pequenininho, mas ele cria várias temperaturas, não estou nem eu estou enxergando, mas digamos que seja 20 graus, a 25, a 30, 35 graus. E ele lá no laboratório, ele mede essas larvas a cada mudança de insta em cada temperatura e depois ele publica gráficos como esse. O que seria na prática? Eu encontrei uma larva no local de crime, eu coleto a larva, meço a larva, digamos que a larva tenha 6 milímetros, vou fazer aqui, a 35 graus. Venho aqui e leio, essa larva tem 1 dia de vida. Esse corpo, então, está ali há 1 dia. Lindo! A gente tem vários problemas. Primeiro, quando o cara no laboratório faz esse experimento, ele não bota aqui a medida de todas as larvas, ele bota uma média. Ele não mede todas, ele escolhe um N, vamos dizer que ele meça 10 larvas a cada mudança. Ele soma a medida delas todas e tira uma média aritmética, e o que vai para ali é a média. O meu perito local de crime pode coletar a larva maiorzona ou a menorzinha. Consequentemente, eu vou errar na leitura. Segundo, num ambiente natural, num local de crime, eu não tenho temperatura constante. Dificilmente tenho. A 20 graus, a 25, a temperatura é oscilante. Ora ela está mais alta, ora ela está mais baixa. Talvez eu pudesse pensar em usar essa metodologia num ambiente interno, um lugar que, em termos de metragem, fosse compatível ao ar-condicionado instalado, um ar-condicionado split que tivesse uma temperatura constante. Talvez assim eu pudesse usar, mesmo assim com muita ressalva. A metodologia que eu uso aqui, que é também baseada na característica ectotérmica do inseto, né? Ele precisar do calor externo para desenvolver, é o grau dia acumulado. Essa metodologia, ela foi descrita por um autor, que é o Arnaud, em 1960, e o Arnaud, ele criou essa metodologia para o pessoal da agronomia, porque o pessoal lá na agronomia, eles querem saber quando, na colheita do ano que vem,
aquele inseto, que é o inseto que é praga agrícola, ele vai estar numa fase melhor para o manejo. Porque se o cara botar o inseticida durante o tempo todo, ele vai matar a cultura dele. E ele não quer isso, ele quer só se livrar da praga. A diferença, o Greenberg, que é um autor da forense, que pegou a metodologia da agronomia e adaptou para a forense. A diferença é que a agronomia calcula para frente e a perícia calcula para trás. O cálculo é retroativo. Mas ambas são baseadas no fato de que o inseto, que é ectotérmico, ele depende de uma quantidade X, que eles chamam de constante termal, para desenvolver. Então, digamos que um inseto, para chegar de ovo adulto, ele precisa acumular 100 graus dia, tá? No total, para chegar de ovo adulto. Se a temperatura do dia tiver a 10 graus de média, esse inseto vai demorar 10 dias de ovo adulto. Acumula 10 hoje, 10 amanhã, 10 depois, até acumular 100. Mas se a temperatura do dia tiver a 33 graus, ele em 3 dias vai ser um adulto. Porque ele acumula 33 hoje, 33 amanhã, 33 depois foi. Mas notem que o que vai variar é o tempo que ele demorou para desenvolver. Mas a quantidade de calor que ele tem que acumular é igual. Esse gráfico aqui explica bem isso. Aqui ele mostra a mesma espécie, tá? Que é essa espécie aqui. Ela sendo criada aqui a cerca de 16 graus, demorando aí 36 dias de ovo adulto. Ela sendo criada em 22 graus e meio, demorando cerca de 19 dias, 18 dias de ovo adulto. E ela sendo criada em 32 graus e meio, demorando 10 dias de ovo adulto. A gente vê nitidamente, se a gente plotar F1 e F3, é a mesma área, e F2 é uma metade do lado da outra. Ou seja, o que o Arnaud sugeriu no trabalho dele foi calcular a área do retângulo, calcular matematicamente a área do retângulo, e dessa forma, então, a gente chegaria aí ao tempo, que é a metodologia que a gente usa hoje. Aliás, a gente tem, oficialmente falando, 3 laboratórios de entomologia forense no Brasil. Aqui no Rio, em Salvador, com o Torricelli, e na Paraíba, com o Rodrigo. Todos os 3 laboratórios utilizam o grau-dia como a metodologia melhor, mais adequada. Vamos ver aí outra questãozinha. Em relação à entomologia para solucionar casos criminais, julguem os itens a seguir. A primeira aplicação foi relatada por Sung Tzu. Eu não falei para vocês, mas Sung Tzu é o autor do livro de medicina legal lá, que conta a história lá do campo de arroz com a foice. Portanto, está correto. Arthur Condon, ele está errado aí, criou as legiões trabalhadores da morte. Não, quem criou foi o Megan. Terceiro, dentre os quesitos que a entomologia pode ser utilizada estão a estimativa de intervalo pós-morte, certo, negligência, certo, que é o mesmo que maus tratos, local onde a morte ocorreu, certo, e tráfico da maconha, correto. O próximo, as subdivisões da entomologia forense são médico legal, ambiental e produto armazenado. Não, médico legal, urbana e produto armazenado. No último livro meu, de Insetos Peritos, o Claudemir, que é um perito de São Paulo, botou um capítulo chamado Entomologia Forense Ambiental, sugerindo usar inseto como indicador de crime ambiental. Mas isso é uma classificação nacional, né, sugerida pelo Claudemir. Internacionalmente, só se reconhece esses 3 tipos que eu falei para vocês. É uma classificação de 86, de Lord Stevenson. O clima não interfere na estimativa de PM. Falso. A temperatura é o que mais interfere. Nós temos que alterar em 200%. E o últimozinho aí. Evidências entomológicas podem indicar ferimentos. Podem, porque eu falei para vocês que os insetos eles têm preferência por realizar postura em orifício natural do corpo ou em bordo de ferimento. Então, eu costumo dizer para o meu perito de local, se você chega num local trabalhando só com uma lanterninha de mão, no escuro, tem um acúmulo de larva na região abdominal, pode limpar,
que ali embaixo tem um ferimento. Como eu disse para vocês mais cedo, a mosca-mãe é uma boa mãe. Ela tem que dar ao filhote uma porta de fuga. Se a larva está num ambiente fechado, chegar o predador, ela não tem para onde correr. Se ela está no orifício natural do corpo ou no bordo de ferimento, chegou um predador, ela entra para dentro do corpo e se protege. Então tá lá a resposta que a gente falou. Certa a primeira, errada a segunda, certa a terceira, errada a quarta, a quinta e certa a última. Outra questão. China, século XIII. Um homem foi assassinado a golpes de foice. Olha a história do Sun Tzu aí. A golpes de foice, perto de um campo de arroz. No dia seguinte, o investigador pediu que os trabalhadores depositassem seu instrumento de trabalho no chão. Tem gente no lobby aí. Em poucos minutos, algumas moscas pousaram em uma foice com vestígios de sangue. Diante da evidência, o proprietário confessou o crime. O episódio documentado no livro Washington Way of Wrongs. Ponto. O caso constituiu o primeiro caso relatado. Assinale a opção correta. A. Uma das vantagens da entomologia forense é o fato de que as espécies que costumam colonizar um cadáver não variam de acordo com a localização geográfica, o que permite o estabelecimento de protocolos comuns a qualquer região. Óbvio que não. Acabei de dizer para vocês que o padrão de sucessão é regional. Então está errada essa. B. As análises da entomologia forense independem das condições climáticas existentes no local da descoberta do cadáver. Óbvio que não. Né? O clima é o que mais influencia aí no desenvolvimento da decomposição e no desenvolvimento dos insetos. C. Os insetos constituem o grupo animal com maior número de espécies. Sim, está correto, né? Inseto é o que mais existe na nossa biodiversidade. Essa é a correta. Vamos ver a D. D. Uma das limitações da entomologia forense é o fato de que a análise toxicológica, deve ser, das larvas que infestam o cadáver não permite determinar a causa-morte, foi superdose de drogas. É claro que permite, né? A entomotoxicologia. Então, a correta aí é a letra C. Mais umazinha. A composição da comunidade de artrópodes associadas aos corpos modifica-se conforme progride o processo de decomposição. A sucessão das espécies constituintes dessa comunidade segue um padrão esperado que, habitualmente, é utilizado como comparativo com a lista de espécies encontradas em um corpo de intervalo pós-morte desconhecido, visando estimá-lo. O padrão de sucessão entomológica é o método mais acurado quando a decomposição se encontra adiantada. Está errado aí. Esse método possibilita analisar de acordo com o quê? O que a gente vê, né, quando a gente usa o padrão de sucessão? Cálculo de grau de acumulado, estado de putrefação, rigidez cadavérica e tempo de desenvolvimento dos imaturos, correlação dos insetos encontrados com a fase de decomposição e análise da sucessão, desenvolvimento pós-embrionário e metamorfose, crioscopia do sangue e dados entomológicos. A correta é a letra C, né? Que é correlacionando um inseto com a fase de decomposição, quem ocorre no fresco, quem ocorre na coloração, quem ocorre no gasoso, ou a análise de sucessão, que eu falei para vocês, que sugeri utilizar lá no meu mestrado. A primeira está errada, porque grau dia é para a bionomia do inseto, a idade. Rigidez cadavérica é um método da medicina legal, né? Temos desenvolvimento da idade, desenvolvimento pós-embrionário e metamorfose é a idade, crioscopia do sangue é um método da medicina legal, dados entomológicos pode ser qualquer um deles. A coleta, né? Às vezes cai algumas questõezinhas de coleta também. Na coleta, em primeiro lugar, a gente deve priorizar o imaturo mais velho. Adulto, a gente coleta quando o cadáver já está muito decomposto, porque a gente pode querer usar padrão de sucessão. Mas se a gente for usar grau dia, né, usar a idade do inseto, a gente prioriza a coleta de imaturo. E falei para vocês, quanto mais velho o imaturo for, mais próximo eu vou chegar com o cálculo no tempo da morte. Então, o que eu primeiro escolho para coletar é pupa. Aí, duas coisas eu vou ver aí. Primeiro, a coloração da pupa.
Nessa foto aqui a gente vê que a gente tem pulpa branca, pulpa amarelada, pulpa marrom e pulpa enegrecida. A pulpa é clarinha quando ela é recém-formada e ela fica completamente enegrecida depois de 24 horas. Então, o perito que coleta a pulpa, se ele botar a cor para mim lá e o horário que ele coletou, eu sei se era uma pulpa recente, ou seja, com menos de 24 horas ou não. Isso vai me ajudar no cálculo de tempo de morte. Segunda coisa que eu tenho que ver é se tem pulpário vazio, assim, ó, pulpário aberto. Que se tem pulpário aberto, é porque já saiu uma geração de moscas nesse local. E aí eu já não posso mais usar a idade do inseto para calcular tempo de morte, né? E se tiver emergência, eu vou ter mosca ainda com a cor não nítida, com a asinha encolhida, indicando também que já teve pelo menos uma geração. Esse pulpário, né, essa pulpa é levada em substrato. A gente usa, pode usar areia comum, areia de obra, pode usar serragem, pode usar vermiculita, que é um produto de laboratório, que é para os laboratórios mais ricos, pode usar a terra do próprio local, e a gente pode usar ou um recipiente como esse, que aqui tem uma espuminha para tornar isso umedecido, ou num saco plástico tipo Ziploc, porque ele guarda uma quantidade de ar e umidade aqui que é adequada para que esse inseto sobreviva até chegar ao laboratório. Eu vou cavar para coletar a pulpa, cerca de 10 centímetros, 15 centímetros, não mais que isso, que elas não se enterram mais que isso, né? Num raio, a literatura fala aí num raio de diâmetro de 3 metros, aleatoriamente, para eu procurar a pulpa. Se eu não encontrei pulpa, eu vou procurar larva errante. Larva errante é aquela que abandonou o cadáver e está se afastando do cadáver para empulpar e virar uma pulpa. Então, depois da pulpa, o mais velho é larva errante. Se eu coletar uma larva errante, eu vou dizer que era uma larva errante, já estava abandonando o cadáver, né? Para o perito de local, para o perito de laboratório saber disso. Se não tiver larva errante, eu vou coletar larva 3. Janira, eu sei no local, olhando o corpo, se é larva 3, larva 2 ou larva 1? Não. Os muscóides mais comuns, a gente diferencia se é larva 3, larva 2 ou larva 1 pelo número de fendas no espiráculo, que é o buraquinho respiratório, que eu só consigo ver com auxílio do microscópio estereoscópio. Então, eu não vejo a olho nu. Então, o que eu vou fazer? Eu, perito de local, eu vou coletar uma amostragem de cada tipo que tiver lá. Então, se tiver uma massa de larvas na boca, uma no abdômen e uma no peito, eu vou coletar uma amostra da boca, uma amostra do peito, uma amostra do abdômen. Ah, vou coletar um monte de larva? Não, eu vou coletar, a literatura fala, num número aí entre 10% e 1% inversamente proporcional. Ou seja, 10% de centena, 1% de milhares, já é larva pra caramba. Né? É o que a literatura fala. E quando eu coleto dessa maneira aqui, em massa de larvas, a larva, quando ela se agrupa em massa, ela produz o que a gente chama de calor metabólico. Ela chega a aumentar a temperatura daquela massa 10 graus acima da temperatura ambiente. Então, se eu coletar uma massa de larvas, antes de coletar, eu tenho que botar um termômetro aqui, medir a temperatura dessa massa de larvas para informar, porque o perito lá de laboratório vai usar esse valor para os cálculos dele. E eu não falei, mas quando eu coleto na pulpa, a pulpa enterrada no chão, eu também coleto lá, meço a temperatura do chão onde eu coletei. Eu só vou coletar ovo, eu tenho que ter cuidado para procurar, né, quando não tem muita larva, dentro de orifício natural, atrás da orelha, em lugares abrigados, em dobra de roupa, entre o lábio e a gengiva, locais abrigados. E eu só vou coletar ovo se não tem larva, porque se a minha prioridade é o imaturo mais velho, se tiver larva, o ovo não é necessário, a não ser que eu queira trabalhar com padrão de sucessão. Lá mais uma questãozinha. Insetos imaturos não possuem capacidade de voo, porém algumas larvas em último instar possuem grande capacidade de dispersão. Assinale o item que determina corretamente onde procurar e coletar imaturos no local do crime. A. Em orifícios naturais do corpo, bordas de ferida, lugares abrigados como atrás da orelha, axilas, vestes, cabelos, sob tapete, móveis e solo. B.
em janelas, tapetes, embaixo das unhas, orifícios naturais do corpo. C, em ferimentos, embaixo das unhas, janelas, mancha de sangue e tapetes. D, em orifícios naturais do corpo, borda de ferida, axila, cabelo, veste, embaixo de unha. E em orifícios naturais do corpo, cabelo, janela, tapete, móveis. Falei para vocês que é em local abrigado, consequentemente, letra A é a letra correta. Última prova também para biologia, se eu não me engano. Outrazinha. Na coleta de vestígio entomológico, que tipo de vestígio deve ser priorizado? Ou seja, o que eu devo escolher para coletar? E essa questão tem uma casca de banana. Normalmente, quando a gente fala em pulpário, a gente está se referindo ao pulpário aberto e não à pupa. Então, nesse caso aí, sendo o pulpário só o invólucro, o correto aí é a larva errante. Transporte e coleta de larva, né? Como é que eu vou transportar? A gente já sabe que a temperatura é importante, tem que medir a temperatura. Falei para vocês que a gente tem que coletar morfótipos, né? Que são tipos diferentes. Então, eu posso não entender nada de inseto, mas eu vejo nitidamente que essa larva é diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa. Então, eu vou coletar uma amostragem de cada e vou medir a temperatura. Mais uma aí. A temperatura é um fator de influência que modifica a espécie, altera o tempo de desenvolvimento da larva, altera a coloração da pupa, extermina os exemplares da fauna cadavérica ou atrai os besouros, naturalmente, altera o tempo de desenvolvimento da larva. Coletando as larvas e o transporte. A literatura fala que a gente deve, quer dizer, a gente não deve, melhor dizendo, nunca jogar a larva diretamente em líquido conservante, álcool, por exemplo. Que a gente deve matar a larva em água próxima à fervura para só então colocá-la em líquido preservativo. Isso é o protocolo operacional padrão mundial, tá? Eu aqui, não é o que manda, não é o que você tem que botar na prova. Eu aqui falo para o meu perito botar direto no álcool. Por quê? Eles não gostam que você bote direto no álcool porque a larva encolhe. E se eu uso aquela metodologia dos diagramas isomorfeno e isomergaleno, eu vou errar, porque a larva encolheu. Como eu uso grau-dia, para mim não importa. Mas o protocolo é matar em água próxima à fervura primeiro e depois transportar. O que a gente faz? Pega um recipiente, coloca papel absorvente, papel filtro, mas pode ser guardanapo, papel higiênico, umedecido no fundo, porque a falta de umidade é o fator que mais mata as larvas, e aí você coloca a larva naquele pote. A gente não pode usar uma quantidade de larva que seja, que fique em camadas. A gente tem que usar uma quantidade que cubra só o fundo do pote. Eu já usei muito esse potinho de filme, né, quando tinha máquina analógica, mas hoje eu uso aquele pote de coleta para análise clínica. Então, naquele pote, eu falo que o perito colete 10 larvas, que é o necessário para cobrir o fundo, não mais que isso. Dessas 10 larvas, ele preserva, ou seja, joga direto em álcool para guardar o material testemunho, 2 delas. Então, ele vai mandar para mim 10 vivas, né, no potinho e 2 mortas, 2 preservadas. Essas larvas vivas, ele vai colocar em bolsas térmicas contendo gelo químico, como está aqui, que é para baixar o metabolismo da larva e ela não continuar desenvolvendo até chegar no laboratório. Para chegar no laboratório no mesmo insta que foi coletado. Notem que eu coloquei aqui, ó, não para coleóptero. A literatura fala que se eu botar larva de besouro em água próxima à fervura, ele encolhe. E besouro, para a gente ver istas de maturo, é realmente pela medida, a metodologia. Então, melhor método para matar larva de besouro é botando em congelador durante um tempo, que ela não vai retrair, tá? Se eu coletar besouro, uma coisa importante também que eu vi ali embaixo é esquecer. Se eu coletar besouro, eu vou coletar uma quantidade maior de larva de mosca, porque eu não sei se aquele besouro ele é predador, se ele está naquele corpo para comer as larvas de mosca, ou se ele está ali para comer o cadáver. Então, quando eu for criar em laboratório, eu boto a dieta e boto larva de mosca. E ele escolhe lá, cardápio variado, né? Ele escolhe lá o que ele quer.
Então tá lá. Nas coletas entomológicas em local de crime, como as larvas devem ser transportadas? Em recipientes vazios e estéreis, em recipientes abertos, em recipientes contendo carne em decomposição, em recipientes contendo papel filtro umedecido com bolsas térmicas e com gelo, e recipiente com gelo é a letra D, a correta. Os insetos de interesse forense aí, só para a gente concluir. A gente tem aí algumas ordens de importância forense. As 3 primeiras ordens que tem que estar na cabeça de vocês, que vocês não podem esquecer que cai em prova, é Diptera, que são as moscas e o mosquito. As moscas são as mais importantes, né? Diptera porque a característica principal é que ela só tem 2 asas funcionais, as outras 2, elas regridem fazendo um órgão de equilíbrio, que é o halterobalancim. Então, Diptera tem que estar na cabeça de vocês, é a ordem mais importante. E algumas famílias são importantes em Diptera. As mais citadas em prova são essas 2. Califóride, caracterizada porque elas têm sempre uma parte do corpo, pelo menos metálica, como essas estão vendo aqui. E sarcofágio, o nome vem de sarcófago. Olha a importância forense que esse bicho tem. Que são moscas geralmente grandes, não que não tenham pequenas, mas são moscas geralmente grandes, cinza, com 3 listras no tórax e padrão quadriculado no abdômen. Essa mosca, que essa família tem uma característica interessante, que ela não coloca ovo, como Califóride. Ela coloca já a larva 1, ou neolarva, que a gente chama. É uma estratégia dela de competição, que aí a larva dela já chega no corpo comendo o imaturo dela, que já chega como larva, e isso às vezes tem sido cobrado em prova. Outra coisa que é cobrada em prova é o formato do corpo do imaturo de mosca, que é esse aqui, que a gente chama de vermiforme. As pessoas dizem até, o cadáver fica cheio de verme. O verme que as pessoas, que o leigo quer dizer, é a larvinha de mosca, não é verme nenhum, é larva de mosca, porque ela tem esse aspecto vermiforme, cilíndrica, não tem pernas, é desse tipinho aqui, com esse aspectozinho aí de verme. Então tá lá. Dr. Pafonso, outra questão de prova. Dr. Pafonso, médico legista, encontrou uma larva associada a um cadáver e gostaria de identificar ao grupo a qual pertence. De acordo com sua descrição, tratava-se de uma larva de formato cilíndrico, vermiforme e sem pernas. Consequentemente, que grupo era? Mosca, Diptera. Larva de besouro tem 3 pares de pernas no tórax. Larva de borboleta e mariposa, que é lepidóptero, tem 3 pares de pernas no tórax e falsa perna no abdômen, tá? São os que a gente encontra aí, os 3. Mais uma. Ao examinar um cadáver encontrado num terreno baldio, um perito constatou que o corpo apresentava ovos de várias famílias de muscoides e várias larvas de dípteros da família Sarcophaga, que estavam ainda no primeiro estágio de desenvolvimento larvar. Não foram encontrados ovos de membros dessa família. A ausência de ovos de membros da família Sarcophaga deve-se a. Ao acelerado desenvolvimento dos seus embriões, que eclodem dos ovos minutos após a oviposição. B. Ao ter sido feita apenas uma análise superficial do corpo, pois os membros dessa família depositam seus ovos no interior das cavidades do cadáver. C. Ao fato dessas moscas depositarem seus ovos no solo, próximo ao cadáver e não na superfície. D. Ao comportamento vivíparo apresentado pelas fêmeas dessa família. Foi, né? Essa família já bota larva, ela tem um comportamento vivíparo. Alguns autores falam em ovo vivíparo, mas dá no mesmo. O que quer dizer que ela já bota a larva. Então, é esse, letra D. Um perito recebe para análise um inseto adulto coligido próximo a uma carcaça. Essa característica aí foi de prova, essa questão, e tem uma coisa aí meio controversa. Com a seguinte característica, antena aristada, botem na cabeça, é a antena de muscoide, são as moscas importantes que ocorrem em cadáver. Aparelho bucal picador, sugador, tórax e abdômen de coloração azul metálica, asa posterior produzida ao alter. Asa reduzida ao alter é Diptera. Então, já foi. Então, já matou D e E. Agora, vamos ver família. Coloração metálica é a Califóride. Só que o cara fala aqui em aparelho bucal picador, sugador para mosca. E a classificação antiga, que classifica dessa maneira, chamava o aparelho bucal de mosca de lambedor. Mas na época dessa prova, eu consultei o povo aí da taxonomia, né, que realmente sabe de taxonomia bem, e o que me informaram é que tem autores antigos que chamavam aparelho de lambedor da mosca de picador sugador. Como a Polícia Civil não indica livro,
então o cara pode justificar com o livro que ele quiser. Então, Diptera califoride. Besouro, coleóptera, segunda ordem, importância forense. Os besouros, eles costumam associar nas provas ao estágio final de decomposição, mas, na verdade, os besouros estão desde o início até o fim, porque eu tenho besouro que é necrófago, que ele está lá para comer a carne em decomposição. Eu tenho besouro como o dermestide, que é um besourinho que ele rói o periósteo. Então, ele vai estar lá no final da decomposição roendo o osso. Eu tenho besouro que come larva de mosca. Então, apareceu larva e alimento para o cara está lá, né? Como Staphylinide, por exemplo. O cara está lá para comer. Os dermestide é uma que é importante, que é lá no final, porque ela rói o osso. Escarabeide, é escaravelho, né? Do filme, da múmia. É aquele que tem aquele chifrinho, chamado carinhosamente de rola-bosta, porque ele rola bosta e rola cadáver, porque ele não bota o ovo diretamente na fonte alimentar. Ele pega um pedaço da fonte alimentar, rola para longe da fonte alimentar, cava e bota com os ovos com alimento para o filhote ali. Né? Então, essa é uma larva de formato escarabeiforme. Formato de larva de besouro é variada, mas o que a gente tem que botar na cabeça é que ele tem sempre 3 pares de pernas nítidos no tórax, como a gente está vendo aqui. Então, tá lá, mais uma questãozinha. Que insetos são considerados os últimos a alcançarem os cadáveres? O cadáver. Traça, besouro escarabeide, besouro dermeste e mosca. Se besouro dermeste rói o osso, besouro dermeste. Outra ordem, terceira ordem, importância forense é a Hymenoptera, que são as vespas, as formigas e as abelhas. Abelha, inclusive, apis mellifera, ocorre em cadáver. O que ela está fazendo lá, eu não sei, mas ocorre, porque eu já coletei muito. Formiga, a gente tem formiga que é predadora, formiga que é necrófago, formiga que come qualquer coisa, mas tem inúmeras espécies de formiga ocorrendo em cadáver. E vespa, eu tenho vespas necrófagas e vespas predadoras também, tá? Então, tá lá. Essas questões, assim, de família, vou dar uma ideia para vocês que eu dou para todo aluno meu. A família que você nunca ouviu falar, você pode nem saber o que é, mas você já tira. Pensa nas famílias mais importantes somente, que é o que a gente vai fazer nessa daí. Algumas famílias de insetos têm espécies que utilizam cadáveres de animais como alimento de suas larvas. Em determinadas circunstâncias, o conhecimento dessas famílias pode ajudar na determinação da época que ocorreu a morte do animal que está sendo utilizado como alimento. 2 famílias de inseto que geralmente fornecem boas indicações da época da morte do animal são quais? Curicídeo, vocês já até ouviram falar, mas tudo bem. Míride não. Papilionide não. Drosopilide não. Bombilide não. Cerambicide não. Dermestide califoride é essa. Não precisa você saber que Lampíride é vagalume. Problema. Importa saber só o que tem importância forense. Então, a D é a correta. Outra. Tão logo a morte se dá, os insetos alcançam o cadáver. Primeiro as moscas e depois outros grupos que se sucedem de modo previsível. Levando em consideração o padrão de sucessão de insetos, assinale o item que cita as principais ordens de interesse forense. A gente acabou de falar Diptera, Coleóptera e Hymenoptera. Letra B. O resto, esquece, quem que você não ouviu falar muito. O cálculo de Gaudí, a gente está em cima, não sei se a gente vai conseguir, a gente tem 5 minutos para falar. Eu nem dava isso antigamente, mas na última prova, ela colocou uma questão de cálculo de Gaudí, que na verdade ela tirou de um exemplo que eu dei do livro. Quem tivesse decorado saberia. Então a gente faz um cálculo que a gente calcula pelo instar coletado para trás. E a fórmula sempre diminui. Eu vejo alguém que criou o bicho no laboratório, mesmo bicho que eu estou trabalhando, pego no artigo do cara quanto tempo ele demorou para criar aquele bicho, em que temperatura. Então, eu vou colocar nessa fórmula, a temperatura do laboratório que ele usou, menos o limiar que ele me deu lá no artigo dele, que é a temperatura abaixo do qual aquele bicho não consegue desenvolver, multiplico pelo tempo. Isso é a quantidade de calor que esse bicho precisa acumular ao todo. E vou calculando 1 a 1 quanto ele precisa acumular por dia. Quando é pupa e larva em dispersão, eu uso temperatura do solo menos o limiar. Quando é larva em terceiro instar, temperatura da massa de larva menos o limiar. E quando é larva de segundo e primeiro instar, a gente usa a média de temperatura do dia. Temperatura máxima, mais a mínima, dividido por 2, menos o limiar. Então, tá aí o quadrinho. Vamos ver lá. A gente faz um quadrinho como esse. Bota lá, dia da coleta, dia 6.
Coletei uma larva errante no solo. Temperatura do solo, 26 graus. Coletei lá quanto é o calor que ela precisa guardar. Está lá 102. Vai entrar na primeira linha da última coluna, 102. Quanto desses 102 ela acumulou naquele dia? 26, que é a temperatura do solo, menos o limiar, que são 10. 26 menos 10, 16. É essa fórmula ali que mudou de cor, 16. Se ela, desses 102, acumulou 16 no dia 6 de junho, quanto ela acumulou no dia anterior? 102 menos 16. Então, é a outra fórmula ali que mudou de cor, 86. Quanto? No dia 5. Massa de larvas. 34 da massa de larvas menos 10, quanto ela acumulou nesse dia? Mudou de cor lá, 24. Quanto no dia 4? 86 menos 24, tá lá, mudou de cor, 62. No dia 4, de novo massa de larvas, porque esse bicho fica 2 dias em larva 3. Então, de novo, 34 menos 10, 24. Então, tá lá, 24. Quanto no dia 3 de junho? 62 menos 24, portanto, 38. No dia 3 de junho, larva 2. Então, temperatura máxima e mínima do dia. Tiro a média, somo máxima e mínima, divido por 2, diminuo do limiar, 9. 38 menos 9, no dia 2, 29. De novo, máxima e mínima, tiro a média, diminuo do limiar, tá aí, 10,5. Quanto no dia anterior? 29 menos 10,5, 18,5 no dia 1º. Máxima e mínima, tiro a média, diminuo de 10, 11,5. Quanto no dia 31 de maio? 18,5 menos 11,5, tá aí, 7. No dia 31 de maio, de novo, tiro a média, diminuo de 10, 12. No momento em que esse valor não puder diminuir desse, sem dar 0 ou dar valor negativo, esse é o dia da postura. É o dia que a mosca adulta foi lá e colocou o ovinho nesse cadáver. E isso surgiu essa questão aí da última prova. Então, ela pegou um exemplo que eu dei no livro. E ela pede para calcular o grau-dia. E ela dá o tempo em hora. Então, como é que você vai ter que calcular isso? 25 menos 10, que é a temperatura de criação, menos o limiar, 15. 15 vezes 124 vai dar, se eu não me engano, 1860. 1860, Janira? Eu acho que é. Ou não sei, alguém faz para mim aí. Só que isso é o grau-hora. E a gente não usa grau-hora em entomologia forense. Eu tenho que transformar esse valor em grau-dia. Como é que eu transformo esse valor em grau-dia? Eu divido esse valor de grau-hora por 24, porque cada dia tem 24 horas, que vai dar 77,5. Era a resposta da questão. Então, foi, nossa senhora, cronometrado